Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar em nossa matéria de psicologia infantil de um tema um tanto quanto delicado. Nós vamos falar sobre a violência que as crianças podem sofrer e também qual é o devido cuidado de enfermagem a essas crianças, tá? Pessoal, a violência ela ainda é um tabu muito grande em nossa sociedade, né? Uma vez que as crianças poderão ter essa dificuldade de se expressar, esses sinais eles podem ser delicados de serem reconhecidos, mas ainda assim nós profissionais de enfermagem devemos ter um olhar muito abrangente para assim podermos reconhecer quando essas crianças sofrem possíveis tipos de violência e garantirmos a ela a assistência de enfermagem adequada, de modo a retirarmos essas situações, as crianças dessa situação de risco pelo nosso olhar clínico, tá? Então a violência infantil ela ainda é um fator surpresa na nossa sociedade. Muitas pessoas, inclusive profissionais, têm dificuldade em aceitar principalmente a violência sexual por conta de todos os tabus envolvidos, tá? Principalmente quando essa violência é praticada no âmbito familiar da criança, tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é dever da comunidade e da sociedade em assegurar a educação, o lazer, a integridade física, o acesso a serviços de saúde e a liberdade das crianças e dos adolescentes, tá? O artigo 18 diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, tá? Fazendo com que essa criança ela seja ela não tenha situações que coloquem ela em constrangimento, que possam aterrorizar a criança, tá? E o artigo 70 ele diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Ok? Vamos lá, então, falar dos tipos de violência que as crianças podem sofrer. As crianças, elas podem sofrer os maus tratos físicos quando uma pessoa usa da sua força física de forma intencional ou não intencional, praticadas por pais responsáveis, com o objetivo de ferir ou danificar a criança, tá? Então, esses maus tratos físicos, eles podem ser visíveis a nós, profissionais, quando essa criança ela chega na instituição de saúde com marcas, com arranhaduras, com hematomas, com marcas de queimadura de cigarro, principalmente nas costas. Então, nós temos que fazer essa devida investigação, tá? Quando a criança aparece com esses ferimentos pelo corpo, uma criança parcialmente ou totalmente assustada, retraída, tá? Agressiva também, então nós temos que nos atentarmos a isso, tá? Então essas marcas, elas podem ser visíveis muitas vezes, como essas que eu descrevi a vocês, assim como também essa violência, ela pode não deixar marcas, tá? Então, por isso que nós temos que observar o comportamento da criança e também, quando a gente for fazer um procedimento, como banho, né? Que a gente consiga observar esses sinais, darmos a devida importância, tá? A síndrome da criança espancada refere-se usualmente a crianças de baixa idade que sofrem ferimentos inusitados, fraturas, queimaduras, tá? Então nós temos que nos atentarmos a essas lesões que as crianças podem apresentar e perguntarmos da onde veio, né? Perguntarmos, adquirirmos esse vínculo de confiança com a criança para que assim a gente obtenha as informações que são necessárias e que farão com que nós possamos tirar a criança dessa situação de risco, tá? Os maus tratos psicológicos. Esses maus tratos, eles são mais delicados, porque eles são subjetivos, ou seja, não deixarão marcas físicas, porém emocionais e comportamentais na criança, tais como uma criança extremamente chorosa, extremamente retraída, extremamente assustada, com dificuldade de criar vínculos. Então nós podemos pressupor que quando a criança apresenta todos esses sinais, ela pode sofrer dos maus tratos psicológicos, tá? Isso pode ser a criança que sofre depreciação, a criança que é ignorada dentro do seu contexto familiar, Isso pode deixar marcas que a criança levará para sempre, tá? Inclusive vão refletir no seu comportamento enquanto adultos. Então nós temos que nos atentarmos quando essa criança se mostra um tanto quanto
retraída, assustada, tá? Então nós temos que pressupor que pode sim acontecer os maus tratos psicológicos, porque eles não são visíveis, né, a olho nu, mas o comportamento da criança pode deixar muitas vezes claro que ela sofre esses tipos de maus tratos, os maus tratos psicológicos, tá? A negligência. Pessoal, quando uma criança ela sofre negligência, quais são as necessidades básicas da criança? Alimentação, sono e repouso, lazer, acesso a serviços médicos, a educação. Quando a criança ela é privada dessas necessidades básicas para a sua a existência, ela sofre ali uns maus tratos conceituado como negligência. Como nós, profissionais de enfermagem, iremos reconhecer os sinais dessa negligência? Uma criança que quando está muito frio, está com uma roupa que não é propícia àquela determinada estação do ano, uma criança muito magra, uma criança com suas necessidades básicas de higiene não devidamente favorecidas, tá? Criança que tem muito piolho, de repente, criança muito suja, isso nós podemos suspeitar que essa criança sofre maus tratos, especificamente da negligência, quando as suas necessidades básicas não são supridas. É um tanto quanto delicado porque nós estamos vivendo num contexto de muita desigualdade social, mas é importante que nós tenhamos o olhar clínico para saber quando de fato essa criança ela vem de um contexto social desfavorecido ou quando ela sofre aí da negligência, tá? Então, quando a criança ela apresenta essas características, nós podemos suspeitar sim de que ela sofra ali algum tipo de negligência em suas necessidades básicas, tá? O abuso sexual. Gente, o que é o abuso sexual? É todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a criança, tá? Então, quando o agressor ele está desenvolvido psicologicamente, fisicamente, a mais ali do que a criança, nós conceituamos como esse abuso sexual, tá? E isso é uma situação tanto quanto delicada, porque ela vai trazer marcas intensas na vida do indivíduo que sofre esse tipo de violência. Então é muito importante que nós, os profissionais de enfermagem, tenhamos esse olhar clínico, tá? Quando a criança, por vezes, ela apresenta todos aqueles comportamentos característicos como irritabilidade, uma criança muito assustada, uma criança muito agressiva, tá? Uma criança com muito medo, tá? E com marcas que o corpo dela poderá evidenciar, nós podemos suspeitar que essa criança ela sofra abuso sexual e é uma situação muito delicada que por nós deve ser observada, tá? Então pode variar desde atos que não existam contato sexual havendo ou não a penetração. Então muitas pessoas acreditam que para que o abuso sexual ocorra necessita da penetração, quando não, tá? Então o abuso sexual ele tem várias características, tá? Desde insinuações, tá? Desde o ato propriamente dito. Então nós temos que nos atentarmos a essas questões, tá? Então o abuso sexual ele tem várias diferenciações, ele tem uma gama muito extensa e vamos falar delas. O assédio sexual caracteriza-se por propostas de relação sexual, tá? Então muitas vezes o ato não se concretizou, mas quando há essa suposição do agressor em relação à criança já caracteriza como assédio sexual. O abuso sexual verbal pode ser definido como conversas abertas sobre sexo, tá? De uma pessoa mais velha com a criança, e isso é caracterizado como o assédio sexual verbal, tá? Palavras inapropriadas, uma conversa que faça a incitação ao ato sexual, já consideramos como uma violência sexual, sim. O abuso sexual verbal, tá? O exibicionismo. O exibicionismo é quando o agressor, ele mostra os órgãos sexuais à criança, isso já também caracteriza como um tipo de violência sexual, chama-se exibicionismo, tá?
Temos ainda o voyeurismo. O voyeurismo é o ato de observar fixamente os órgãos sexuais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas. Isso também se caracteriza como como abuso sexual, tá? O abuso sexual com contato físico são atos físicos que incluem carícias em órgãos genitais, tentativas de relação sexual e masturbação. E isso traz marcas, como eu disse anteriormente, muito intensas, tá? A criança, e isso se caracteriza também como um crime que merece a devida punição. Então, quando as crianças elas passam por esse tipo de violência, isso vai interferir de um modo muito notório na sua vida adulta, atrapalhando seus relacionamentos, atrapalhando o seu desenvolvimento físico, psíquico. Então, nós enquanto profissionais, nós deveremos estar atentos aos relatos que essas crianças nos dizem, tá? E assim como seus comportamentos. Então, como que nós poderemos observar quando a criança sofre um tipo de abuso sexual com contato físico? A sua região genital pode apresentar marcas, tá? E isso tem que ser muito levado em consideração por nós profissionais de enfermagem. O estupro constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, tá? Ou praticar ou permitir que com ele se pratique o ato libidinoso. Então, as crianças que sofrem estupro, elas também estão envoltas num contexto ali de violência, tá? Algo que é muito triste e muito preocupante em nosso país. E a pedofilia, gente? A pedofilia é um desvio no desenvolvimento da sexualidade, caracterizado pelo desejo sexual de forma compulsiva com a criança e o adolescente, tá? O indivíduo, o pedófilo, ele é caracterizado ali como um criminoso, mas como alguém que detém aí de um distúrbio psíquico muito grave, porque é um ato... Ele tem essa verdadeira obsessão por crianças e ou adolescentes, e isso é muito perigoso a toda a sociedade, tá? Temos também a exploração sexual comercial, que refere-se a relações de caráter comercial, em que as crianças e adolescentes, elas estão no mercado da sexualização, a fim de obter com que outras pessoas obtenham ganhos financeiros em cima disso. É muito triste essa exploração sexual comercial, que tem o intuito de ter recursos financeiros mediante a exploração dessas crianças e adolescentes, tá? A pornografia, essa forma de abuso pode também ser enquadrada como exploração sexual comercial, uma vez em que a maioria dos casos acontecem principalmente, né, com ganhos, né? Então a pessoa ela expõe a criança e o adolescente nessas situações vexatórias e consecutivamente se obtém um ganho financeiro. Então isso é muito grave, porque isso dá vazão a outros pedófilos, a outros criminosos a perpetuarem esse tipo de situação criminosa e perigosa a toda uma sociedade, tá? Então a internet, infelizmente, ela perpetua muito esse tipo de crime, onde imagens de crianças e adolescentes são distribuídas, tá? Com o intuito também de se obter ganhos financeiros. A violência doméstica, vamos falar um pouco dela, é o abuso de poder de um maior ou menor de uma pessoa mais forte sobre uma pessoa mais vulnerável, ou seja, uma criança e um adolescente, tá? Então isso pode acontecer no lar por pais, parentes e responsáveis e até profissionais, incluindo as babás, tá? A violência domiciliar, ela pode tanto ser a física, a psicológica e a sexual. A violência intrafamiliar é toda forma de violência física, psicológica ou sexual praticado por um membro da família. Pode ser um avô, um tio, um primo, um pai, uma mãe. Então isso é dentro do contexto familiar, o que vai trazer muitas marcas significativas e dolorosas ao desenvolvimento da criança, tá? O trabalho infantil, todos nós sabemos que nenhuma criança está apta ao trabalho, né? As crianças elas precisam estudar, as crianças elas precisam ter as suas necessidades de afeto supridas, e quando a criança ela é colocada dentro desse contexto de trabalho, o seu desenvolvimento físico e
ficará prejudicado. Então, conceituamos ainda como uma violência contra a criança o trabalho infantil. É crime. O bullying. Pessoal, o bullying, infelizmente, ele vem acontecendo com muita frequência em nosso país, onde a criança ou o adolescente ele é colocado em uma situação vexatória, onde muitas vezes algumas de suas características físicas são colocadas ali a modo de fazer com que ele fique em situação vexatória, constrangedora. E isso traz muitas marcas, a criança ela fica com a sua autoestima muito baixa, ela fica com muita dificuldade em se inserir no meio social por conta desse tipo de violência. Então, o bullying, ele é crime e deve ser banido, uma vez que a pessoa que sofre esse tipo de violência trará marcas também muito significativas em sua vida adulta, tá? Então, o bullying, ele faz expor a essa criança, a esse adolescente, tá? O ridicularizando, e isso é muito triste, porque as crianças que sofrem o bullying, elas tendem a ter uma autoestima muito baixa, até pensamentos suicidas, né? Então, nós, enquanto profissionais de enfermagem, enquanto pais, enquanto tios, nós temos que orientar as nossas crianças a aceitar as diferenças, de modo a respeitar uns aos outros, porque o bullying, ele pode parecer inofensivo, mas não tem nada inofensivo, e sim caracteriza-se por uma violência muito intensa, que trará marcas significativas muito grandes no sentir, né, no psicológico da criança, atrapalhando todo o seu desenvolvimento intelectual, social, espiritual. A criança, ela passa a ter raiva de si própria, por que ela sofreu esse tipo de violência, por que ela não é aceita dentro do seu meio social. Isso traz marcas muito significativas, tá? A violência institucional, o que isso significa? Quando a violência ela é praticada dentro de uma instituição, pode ser dentro de creches, como a gente vê muito na televisão, dentro de escolas, dentro do ambiente, dentro de instituições de saúde, quando essas crianças elas precisariam ser zeladas dentro desses espaços e elas sofrem violência, né? Os agressores, eles acreditam que a criança ela não tem voz ativa na sociedade e por isso praticam esse tipo de violência, né? O que é muito triste, onde essas crianças precisariam ser cuidadas com afeto, com respeito, terem as suas necessidades supridas, e nós vemos que isso muitas vezes não acontece. Infelizmente, o nosso país é um dos países que mais lidera a violência contra as crianças. Isso é muito preocupante, tá? Então, os pais, né, os profissionais devem ficar atentos quando uma criança ela tem uma resistência muito grande de ir a um determinado lugar, quando ela tem uma rejeição muito grande à escola, à creche, o porquê que isso acontece. Será que de fato não acontece nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de violência? Então, isso merece a nossa devida atenção, tá? A violência estrutural. Essa violência estrutural é aquela onde as condições socioeconômicas elas não favorecem para que essa criança ela cresça de modo saudável, tá? É uma questão mais social envolta aí nesse contexto. Então, quando a sociedade ela não supre as necessidades da criança, né, fazendo com que ela fique à margem de violência, né, crianças que ficam na rua porque não têm a condição de moradia adequada, conceituamos esse tipo de violência como estrutural. São as crianças que ficam expostas à violência justamente por não terem as condições que a sociedade deveria prover de proteção e de cuidado a elas, tá? Assim como a violência sexual, tá? Desculpa, assim como a violência social, quando as crianças elas acabam se expondo, né? Principalmente crianças que detêm ali de algum tipo de alguma doença, alguma necessidade especial e não têm os seus direitos supridos, tá? Então, pessoal, é muito importante que nós tenhamos essa visão mais abrangente, porque muitas vezes essas crianças, quando sofrem vários tipos de violências, essas que nós escrevemos, elas primeiramente chegarão aos serviços de saúde. Então, cabe a nós, profissionais, reconhecermos, tá? Essa questão da negligência, essa questão da violência sexual, quando você de repente vai dar um banho na criança e você denota em suas regiões íntimas algum tipo de anomalia,
algum tipo de ferimento. Então é muito importante que nós tenhamos ali essa devida consciência, tá? Esse olhar mais abrangente, para que assim a gente possa fazer com que essas crianças saiam dessa zona de risco e parem de sofrer a violência. As instituições de saúde, elas possuem protocolos específicos para esse tipo de situação, tá? No qual são realizados procedimentos quando se suspeita de fato que essa criança sofre algum tipo de violência. Então, quando você, enquanto profissional de enfermagem, se deparar com uma situação um tanto quanto delicada quanto essas, você não poderá simplesmente ficar no achismo, guardar essa informação para você ir embora. Não. Você precisa validar essas informações. Falar para a sua enfermeira responsável, que poderá também entrar em contato com os outros profissionais da nossa equipe multidisciplinar, né? Porque dentro de uma instituição de saúde, nós temos diversos profissionais que colaborarão para uma assistência mais completa aos indivíduos, tais como psicólogos, assistentes sociais. Então, faremos todos uma investigação mais aprofundada para que, de fato, essa criança saia dessa zona de risco, tá? E não fique exposta a continuar a sofrer esses vários tipos de violência e muitas vezes vir até a óbito. É uma realidade muito triste, mas que acontece com muita frequência em nosso país. Então, cabe a nós, profissionais de enfermagem, termos esse devido olhar mais clínico, tá? Esse olhar mais abrangente, levar em conta as expressões faciais da criança, o seu comportamento, sinais físicos que ela pode nos apresentar, de modo a assegurar a sua integridade física e psíquica, tá? Muitas vezes, quando nós suspeitamos que uma criança sofre de violência, a gente pode dar uma folha para que ela se expresse através de desenhos. É um método muito utilizado, né? Já que as crianças, muitas vezes, elas terão a dificuldade de se expressar, até mesmo porque elas estão no processo de desenvolvimento, né, psíquico. Então os desenhos, eles podem nos ajudar muito a obter informações mais precisas, criar esse vínculo mais de confiança com a criança. Isso é muito importante. Observar o perfil de seus cuidadores, de seus familiares, também é muito importante, tá? Observar quando essa criança aparece de modo muito contínuo na instituição de saúde, com ferimentos, com lesões, o porquê que isso acontece, tá? Então, cabe a nós termos essa visão mais abrangente, que fará com que essa criança saia dessa zona de risco, tá? Então, isso é muito importante, que o profissional ele detenha desses devidos conhecimentos. Uma criança que sofre algum tipo de violência física, ela tende a crescer um indivíduo, se não devidamente tratada, ela pode crescer um indivíduo que pode reproduzir esse tipo de violência. Assim como as crianças que sofrem abuso sexual, elas podem também reproduzir essa violência sexual quando aconteceu na sua infância, tá? Então nós temos que fazer com que as nossas crianças, elas tenham o seu desenvolvimento físico, psíquico, espiritual saudável. Então, quando a gente observar esses sinais descritos na nossa aula, nós precisaremos tomar alguma medida para que assim possamos tirar essa criança dessa zona de risco, juntamente com o apoio de outros profissionais que farão uma investigação mais minuciosa, tá? Então é muito importante, gente, observar também os pais, os familiares, os seus discursos, tá? Uma vez que quando a criança sofre abuso sexual dentro do contexto familiar, a pessoa que pratica, ela tende a proteger muito a criança, então a gente precisa ficar muito de olho em tudo isso, tá? E sempre solicitarmos o apoio dos nossos colegas da equipe multidisciplinar, que eles farão com que essa investigação ela seja mais aprofundada. Então, sempre que essa criança chegar na sua instituição, observe os seus sinais físicos, o seu comportamento, que isso pode elucidar muitas situações tristes, que são muito dolorosas, né, para nós enquanto cidadãos mesmo, né, que somos mães, que somos pais, que temos sobrinhos, que zelamos pela integridade da criança. Isso é algo que nos machuca muito, mas que nós não podemos fechar os olhos para essa realidade que infelizmente assola o nosso país. Como eu disse anteriormente a vocês, o nosso país, o Brasil, ele é um dos países que apresentam ali maior número de casos de crianças que sofrem vários tipos de violências, tá? Então é muito importante nós zelarmos pela integridade das nossas crianças.
para que elas tenham aí o seu desenvolvimento psíquico, físico e espiritual saudável, porque uma vez que as crianças sofrem violências de várias naturezas, isso trará marcas muito significativas em sua vida adulta. Tá bom, pessoal? Vamos continuar já já ali no fórum.